Efésios capítulo 5, 18 a 21. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: você está cheio do Espírito Santo? O nosso tema é uma pergunta pessoal, uma pergunta específica, uma pergunta direta a você. Você está cheio do Espírito Santo? 1865, estado de Illinois, nascia John Hyde, e ele vai se tornar um ministro do Evangelho, um pastor presbiteriano. Ele recebe um chamado de Deus para ir para a Índia, onde ficou 20 anos em Punjab. Quando ele estava indo para a Índia, no convés do navio, durante a viagem, ele recebe um telegrama. E ele apressadamente pega o telegrama, o abre e só tinha uma pergunta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E ele ficou irritado com o telegrama, achou um despropósito e pensou consigo: mas eu estou deixando o meu país, fazendo uma viagem arriscada para um lugar difícil, abrindo mão de conforto, de família, e a pessoa tem a petulância de me perguntar isso. Com um pouco de revolta, ele retorna ao seu camarim, se deita, mas a pergunta latejava em sua mente, acicatava o seu coração, e vinha reiteradas vezes à sua alma: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E naquele momento, ele foi tomado por uma profunda convicção de pecado, caiu de joelhos, disse: meu Deus, eu estou indo para a obra missionária e eu não estou cheio do Espírito Santo. E ele clama a Deus para revesti-lo com o seu poder, para enchê-lo com o seu Espírito. E no primeiro ano que ele chega na Índia, ele ora a Deus: Senhor, eu quero pelo menos uma alma, uma pessoa por dia, durante todo este ano. Naquele primeiro ano, ele levou a Cristo mais de 370 pessoas. No segundo ano, ele ora e diz: Deus, eu quero 2 pessoas a Cristo por dia. No final do segundo ano, ele levou a Cristo mais de 700 pessoas. No terceiro ano, ele disse: meu Senhor, eu quero 3 pessoas por dia. No final do terceiro ano, ele levou mais de 1000 pessoas a Cristo. John Hyde foi chamado de o apóstolo da oração, um homem que viveu 20 anos na obra missionária, morreu jovem, com 47 anos, mas deixou para nós esse legado. E a pergunta continua: você está cheio do Espírito Santo? Eu não estou perguntando se você é presbiteriano, ou se você é assembleiano ou batista. Eu não estou perguntando se você tem muitos anos de crente. Eu não estou perguntando se você é pastor, missionário ou teólogo.
Eu não estou perguntando que cargos eclesiásticos você ocupa e que posição de destaque você tem na sua denominação. A pergunta não é esta, a pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Bom, esse texto que nós lemos trata deste assunto. E o apóstolo Paulo, depois de ter tratado no capítulo 1 sobre o Espírito Santo, dizendo que ele é o penhor e que ele é o selo, ele é o selo e o penhor, ele nos foi dado como garantia de que a obra que foi realizada em nós é genuína, e de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, inviolavelmente de Deus. Depois de afirmar que o Espírito Santo nos foi dado como garantia de que o mesmo Deus que começou esta obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Depois de dizer no capítulo 4:30 que esse Espírito que habita em nós é a terceira pessoa da Trindade e Ele é Deus, e nós não podemos e não devemos entristecê-lo. Agora o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18, tem uma ordem: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu chamo a sua atenção para 4 verdades aqui nesta ordem. Primeiro, esse texto está no plural. A plenitude do Espírito Santo não é para uma pequena parcela da igreja ou para uma elite espiritual da igreja, apenas para os líderes, para os pregadores, para os pastores. A plenitude do Espírito Santo é a vontade expressa de Deus para todos nós. É claro que quando você foi convertido, você recebeu o Espírito Santo, porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem conversão, sem o Espírito Santo não tem regeneração. Então todo crente tem o Espírito Santo, mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é você ser possuído pelo Espírito, outra coisa é você ser cheio do Espírito. Uma coisa é você ser batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, outra coisa é você ser revestido com poder. Então a pergunta está: você é cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Pois isso é para você, não importa a idade que você tem, ou quanto tempo você tem de vida cristã. Segundo lugar, note comigo que esta palavra enchei-vos está no imperativo, é uma ordem. Às vezes algumas pessoas pensam que Deus está com a sua mão trancada e completamente indisposto a nos dar a plenitude do Espírito Santo. Na verdade é o contrário, é Deus quem está nos dando uma ordem: enchei-vos. Não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem peremptória, imperativa, absoluta, de tal maneira que não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência. Viver uma vida medíocre, viver uma vida rasa, viver uma vida superficial, viver uma vida mundana, secularizada, é uma desobediência a um mandamento expresso de Deus: enchei-vos do Espírito. Mas em terceiro lugar, notem comigo que este verbo enchei-vos, a palavra plerô no grego, está no chamado presente contínuo. Isso significa que a plenitude de ontem não serve mais para hoje, que a experiência de ontem não é suficiente para hoje, que as vitórias de ontem não são garantias de vitória hoje. Você foi cheio do Espírito Santo ontem e precisa ser cheio do Espírito Santo hoje, e amanhã você precisará também de ser cheio, constantemente cheio do Espírito Santo. Ilustrando isso para você,
Talvez você pergunte, mas por que eu não estou cheio? Por que essa plenitude não está acontecendo? Primeiro, é que se você está cheio de outra coisa, você não pode ser cheio do Espírito Santo. Certa feita, eu era pastor em Bragança Paulista, e fui com uma família para um momento de lazer numa das montanhas aqui do estado de São Paulo. Era um vilarejo bonito, agradável, bucólico. E quando nós chegamos, para nossa surpresa, o vilarejo estava sem água. E ficamos constrangidos com a situação. Mas ao examinarem o que estava acontecendo, descobriram que no cano central que levava água para a caixa central daquele vilarejo, tinha um rato morto encalhado no cano. Se houver ratos mortos, encalhados na nossa vida, não vai fluir essa plenitude. É preciso tirar os obstáculos, é preciso remover esses entulhos, para que a água flua. Deixa eu ilustrar isso de novo para você, pegando a experiência do profeta Eliseu, quando aquela viúva de um profeta se aproxima dele, dizendo: olha, o meu marido morreu, nós temos dificuldades, nós temos dívidas, nós não temos nada em casa, nós não temos como saldar a dívida, nós não temos como sobreviver. E o profeta pergunta: o que é que você tem na sua casa? Ela diz: eu tenho um pouco de azeite. Ele diz: então vai lá, pega vasilhas vazias, muitas, entre os seus vizinhos, chega na sua casa, tranca a porta. Enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite jorrava e jorrava e jorrava e jorrava. A hora que todas as vasilhas estavam cheias, o azeite parou de jorrar. Eu quero dizer a você nesta noite que, se você estiver disponível, se a sua vida estiver pronta e preparada e desejosa e ardentemente necessitada, pois o Espírito Santo há de jorrar na sua, na minha, na nossa vida, porque a limitação não está em Deus, está em nós. Mas em quarto lugar, notem comigo que este verbo plerô no grego, enchei-vos, está na voz passiva. Isso significa que não sou eu o agente dessa plenitude, eu recebo essa plenitude. Não sou eu que chego para alguém e diz: seja cheio do Espírito Santo. Não, eu não tenho essa competência, nem você tem. É o próprio Deus quem nos concede esta bênção. No momento em que você está como vasilhas vazias, sem obstáculos no caminho, o Espírito Santo há de encher até a plenitude a sua vida. Então fica a pergunta: você está cheio do Espírito Santo? Mas notem comigo no texto que Paulo tem uma ordem positiva e tem uma ordem negativa. Aliás, ele começa com a ordem negativa para depois passar para a ordem positiva, e ele diz: não vos embriagueis com vinho. Essa é a primeira ordem, é a negativa. A segunda ordem é a positiva: mas enchei-vos do Espírito Santo. Certa feita, um diácono da igreja procurou o Dr. Billy Graham e disse assim: Dr. Billy Graham, nós estamos enfrentando um grande problema na nossa igreja. Nós temos um diácono da igreja que está enfrentando o problema da embriaguez, e nós não sabemos como lidar com isso, que tipo de disciplina vamos aplicar. E o Dr. Billy Graham perguntou assim: e os demais membros estão cheios do Espírito Santo? Porque às vezes nós nos chocamos quando alguém se embriaga. Mas por que nós não nos incomodamos quando não vemos a plenitude do Espírito Santo? Há duas ordens no mesmo nível, uma negativa, outra positiva. Se é pecado embriagar-se com vinho, é pecado não ser cheio do Espírito Santo. O padrão de Deus para nós é a plenitude do Espírito Santo.
A vontade expressa de Deus para nós é a plenitude do Espírito Santo. Então não basta apenas não ser cheio de vinho, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E se você olhar o texto, conforme diz o Dr. Mark Lloyd Jones, nesse texto, um contraste e uma comparação. Uma comparação superficial e um contraste profundo. Qual é a comparação superficial? É que tanto um homem embriagado quanto um homem cheio do Espírito Santo está sob a influência e o poder de algo ou alguém fora dele mesmo. Uma pessoa embriagada está sob a influência de algo, que é o vinho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está sob a influência de alguém, que é o Espírito Santo. Ambos são guiados, ambos são dirigidos, ambos são controlados, um pelo vinho, outro pelo Espírito Santo. Essa é a comparação superficial. Qual é o contraste profundo? É que ele diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. A embriaguez traz dissolução, traz vergonha, traz derrota, traz opróbrio, traz miséria, traz briga, traz contenda, traz guerra, traz pobreza, traz desprezo, traz a morte. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai elencar aqui 4 frutos, 4 evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. A primeira delas, confira comigo, por gentileza, o versículo de número 19, falando entre vós com salmos. Ele está tratando aqui de adoração. Aliás, notem comigo, falando entre vós, ele está falando aqui de comunhão. Grife a expressão entre vós. Ele não está falando de relacionamento com Deus aqui, ele está falando de relacionamento horizontal uns com os outros. Como é que você pode saber que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeiramente, como é que tem sido a sua vida? Seus relacionamentos? Você que é daquele tipo de gente que chega no ambiente e o ambiente se transtorna? Você é daquele tipo de gente que onde chega tem briga, tem contenda, tem discussão, tem confusão? Você lida com as pessoas de forma amável, respeitosa, amável, doce, meiga? Você estimula uns aos outros, você abençoa a pessoa com a sua fala? A nossa comunicação é uma evidência da plenitude do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos orienta para deixar ira, discórdia, facção, divisão, contendas, amarguras, gritarias, blasfêmias, porque isso é obra da carne. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a sua comunicação reflete, reverbera a ação do Espírito Santo na sua vida. Segundo lugar, como é que você pode saber que está cheio do Espírito Santo? Versículo 19 prossegue assim: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então você é uma pessoa que, em vez de ficar murmurando, reclamando, amargo, azedo com a vida, expressando toda a sua falta de sentimento de louvor a Deus, você vai adorar a Deus. Da sua boca não sai águas amargas e águas doces, sai palavras que trazem glória para Deus, que trazem exaltação para Deus, que enaltecem a pessoa de Deus, que enaltece o caráter de Deus, que enaltece os atributos de Deus, que exalta as obras portentosas de Deus. Você então se encanta com a pessoa de Deus e o exalta com a sua palavra, com a sua vida, com as suas ações. Isso é evidência de plenitude do Espírito Santo. Terceiro lugar, como é que você pode saber que está cheio do Espírito Santo? Olha comigo o versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira evidência que você está cheio do Espírito Santo é se você é uma pessoa grata.
Em vez de você ficar reclamando de tudo e de todos, você começa a dar graças a Deus por tudo. Note você que às vezes as pessoas se rendem a reclamações. Reclama da vida que leva, da família que tem, da casa que mora, do emprego que tem, da igreja que tem, do país que mora. Só olha a vida com os óculos escuros do pessimismo. Só encontra motivos de reclamar, de murmurar, de lamentar. Introjetam na alma apenas sentimentos de fracasso, de derrota, de pessimismo, de incredulidade. Quando você está cheio do Espírito Santo, transborda, vaza pelos poros da sua alma um sentimento de gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Agora, só para esclarecer, é importante esclarecer isso, porque a palavra tudo precisa ser bem trabalhada, porque surgiu na década de 80 algumas obras sobre louvor, entendendo esse tudo, qualquer coisa. Então, por exemplo, se orientava a esposa cujo marido chega em casa bêbado, ou vindo da prostituição, e ela tinha que dar graças a Deus. Ou o pai está lidando com um filho problemático, com drogas, ou com rebeldia, ou com situações das mais terríveis no que tange aos relacionamentos. Não, tem que dar graças a Deus por isso. O tudo aqui não é dar graças a Deus pelo mal moral. Você não pode dar graças a Deus por aquilo que Deus abomina, por aquilo que Deus rejeita, por aquilo que Deus não abençoa. Eu não posso dar graças pelo adultério, eu não posso dar graças pelo roubo, eu não posso dar graças pela mentira, eu não posso dar graças para promiscuidade sexual, pela violência. Não. Eu posso até dar graças, entendendo que Deus é poderoso para transformar as tragédias em bênção, mas não pelo mal moral em si. Então precisamos entender o que Paulo está dizendo, e o que ele está mostrando é que o nosso coração tem que ter um sentimento de gratidão a Deus, por saber que Deus é soberano, e que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem, para o louvor da sua própria glória. Como disse José para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para a preservação da própria vida de vocês. Mas em último lugar, como é que você pode saber que você está cheio do Espírito Santo? Olha comigo o versículo 21, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É a submissão. E é curioso que Paulo trata deste assunto antes de introduzir a relação conjugal, onde a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Submissão não é apenas para a esposa, para os filhos, para os empregados. Submissão é um assunto que tem a ver com homem, com mulher, com filho, com pai, com mãe, com patrão, com empregado, com o crente. Em outras palavras, se você está cheio do Espírito Santo, você vai largar esse nariz empinado. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai deixar de ser um pavão. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai tirar esse papo grande. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai olhar o seu irmão de cima para baixo, de tamanco alto. Se você está cheio do Espírito Santo, você é capaz de fazer como Jesus: pegar a toalha e a bacia e lavar os pés dos seus irmãos. Se você está cheio do Espírito Santo, você vai ter a capacidade de servir ao seu irmão. Então fica a pergunta: você está cheio do Espírito Santo? Eu posso lhe dizer que eu preciso dessa plenitude todo dia. Todo dia. Você que é um crente maduro, você que é um crente talvez desde o berço, talvez se lembre
de tempos na sua vida que você já foi alguém mais quebrantado, teve mais intimidade com Deus, mais deleite na palavra de Deus, mais experiências com Deus na oração, mais amor pelos perdidos, mais envolvimento com a obra de Deus que está tendo hoje. Talvez você que está aí me assistindo agora, está passando por um momento de sequidão, de aridez. Você é crente, você tem o Espírito Santo, você está selado com o Espírito Santo, seu nome está escrito no livro da vida, ou você está passando aquela fase da sua vida de marasmo. Parece que a Bíblia não queima mais nas suas mãos, não arde mais no seu coração. Há muito tempo que você não sabe o que é chorar na presença de Deus. Há muito tempo que você não sabe o que é falar de Jesus para alguém com brilho nos olhos, com lágrimas na sua face. Há muito tempo que você não sabe o que é sentir o gozo de Deus na sua alma, a alegria do céu invadindo o seu peito. Como dizia Dwight Lyman Moody, quando ele teve aquela experiência lá em Nova York, quando ele disse que o Espírito Santo vinha com tanto poder sobre ele, que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo, e disse: ainda que me dessem todo o ouro do mundo em troca dessa experiência, eu rejeitaria. Quem sabe hoje, nesta noite, em nome de Jesus, você volte ao primeiro amor. Quem sabe hoje, nesta noite, você peça a Deus: meu Senhor, eu não quero mais viver sem a plenitude do Teu Espírito, eu quero este poder, eu quero essa plenitude, eu preciso dessa plenitude, eu não quero caminhar mais, Senhor, botando a minha vida espiritual no piloto automático, eu preciso dessa plenitude, eu preciso desse revestimento de poder, eu preciso, Senhor, que essas correntes venham sobre a minha vida. E então eu pergunto: você está cheio do Espírito Santo? Nós vamos orar agora. E Deus deu uma ordem, e esta ordem precisa ser obedecida. Se nós retirarmos o Baal do caminho, o pecado do caminho, os ratos mortos dos dutos do nosso coração, as torrentes de Deus vão de jorrar copiosamente na nossa vida. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus de toda graça, como nós precisamos, Deus, desta plenitude do Teu Espírito. Não basta nós, Senhor, te conhecer, apenas de ouvir falar, ou viver das experiências maravilhosas do passado. Nós queremos da Tua presença, nós queremos da Tua plenitude, nós queremos experimentar aquilo que outros experimentaram. Senhor, reveste-nos nesta noite com o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos viver uma vida rasa, nós não queremos viver uma vida sem frutos, sem alegria indizível, sem a paz que excede todo entendimento, sem a plenitude do Teu poder. Derrama sobre nós, Senhor, essas torrentes e enche-nos do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.